Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ainda as repercussões do clássico majestoso. Situação do Roger Guedes cada vez mais complicada. A frase infeliz de Vitor Pereira e as situações de Cássio e Fagner. Será que eles jogam na quinta contra o Always Ready? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Semana de Libertadores, reta final da fase de grupos, pra gente conhecer os classificados para as oitavas de final. E você vai ficar por dentro de tudo da Libertadores, sabe aonde? No OneFootball. É o meu aplicativo, é o melhor aplicativo de futebol que existe. Lá você coloca para seguir o teu time do coração, aí pronto, você fica sabendo de tudo, notícias, estatísticas, as escalações, tempo real das partidas, para você não perder nada da Libertadores, que tá quente, tá fervendo e tá chegando numa fase decisiva. Link vai ficar aqui na descrição, você baixa gratuitamente, não custa nada e serve para qualquer celular. Pessoal, ouvi atentamente a entrevista do Vitor Pereira após o jogo para a gente poder falar mais sobre isso e faltou a gente falar sobre muitas coisas, né? Eu meio que já citei en passant ali, de maneira rápida, o que aconteceu com o Roger Guedes, o que ele falou sobre o Roger Guedes na análise do jogo, porque foi uma repercussão imediata. A torcida pedia no segundo tempo e ele já foi para a entrevista coletiva sem dar brecha para qualquer especulação e falou mais ou menos o que eu imaginava sobre a situação do jogador. Diz ele que não tem problema pessoal com nenhum jogador, que está ali para ajudá-los, mas que não pode colocar em campo um jogador que não colabora no sentido coletivo. Em outras palavras, foi isso que ele disse. As palavras literais que ele disse foram: eu preciso mais dele, ele não está me inspirando confiança, eu preciso que ele tenha muito mais o espírito de luta nos treinos e nos jogos. Ele já teve um momento bom, fazendo gols, dando assistência e tudo mais, mas nesse momento ele precisa me mostrar mais. Por que desapareceu o camisa 10 do futebol, né? Ele até usou esse exemplo. Porque era um jogador que ficava esperando a bola no pé. E hoje não tem mais isso. Se você não tiver compromisso defensivo com a equipe, você não tem como jogar. E o Vitor Pereira entendeu que ele precisa de jogadores que consigam ter essa consciência coletiva, essa disciplina tática. E é por isso que o Mantuan joga, que o Adson joga, que o Juliano recuperou espaço, porque são jogadores comprometidos no jogo e provavelmente nos treinos. A gente não acompanha os treinamentos, mas é ali onde o jogador se escala. Se o Roger Guedes quiser recuperar essa confiança do Vitor Pereira, não só nos jogos, porque eu acho até que ele pode jogar na quinta-feira, pode receber uma oportunidade, mas ele precisa trabalhar muito mais no dia a dia. E isso vai ao encontro, né, de coisas que a gente não consegue mensurar, que às vezes é uma chegada no técnico e dizer: não, professor, pode contar comigo em qualquer posição. E isso o Vitor Pereira falou: eu preciso mais dele, que ele diga: estou aqui para ajudar. Porque o Roger está escolhendo onde jogar, o Roger não quer ficar no banco, está insatisfeito. Então, assim, esse tipo de coisa foi demonstrando ao Vitor que o cara já não está se doando e se dedicando nos treinos. Nos jogos não está correspondendo com essa disciplina tática que a gente tanto vê que o futebol precisa. E ainda não tem esse espírito de envolvimento com a causa. Desculpa, reserva, né? E eu acho que realmente a gente inverte muito as coisas, né? Muitas vezes o jogador ele tem um status e tem uma hierarquia, né, cara? O treinador ainda comanda o vestiário, comanda o time que vai em campo e ele está acima do jogador. E o treinador está pensando no bem da equipe, coletivamente falando. Jamais você pode preferir o individual do que o coletivo. O Vitor entendeu isso e o Roger Guedes precisa entender. Senão ele não vai jogar. Isso serve para todos do elenco. A gente está vendo, né, gente? O Corinthians investiu em jogadores que, por conta da faixa etária e do calendário que estamos vivendo, não estão conseguindo jogar todos os jogos. E ele está rodando, dando chance para outros atletas. Alguns estão demonstrando. O Jô, por exemplo. O Jô emagreceu e foi para campo, virou titular. Começou a resolver. O Juliano estava lá no terceiro time, perdeu espaço. Começou a mostrar para ele que tinha possibilidade dele entrar. O Adson, mesma coisa. Esses jogadores, o Mantuan, que ele elogiou muito como lateral, que ele ficou encantado, admiradíssimo, foi a palavra dele, sobre o Mantuan. Por quê? Porque o Mantuan corre. Mas tecnicamente o Roger Guedes é melhor. Mas hoje isso não basta, gente. Porque se a bola não chega no teu pé, você tem que resolver o jogo.
E o Roger até pode resolver um jogo ou outro, só que o jogo tem 90 minutos, né? E eu tava percebendo isso. Nos jogos que o Roger foi titular, ele tava tendo uma dificuldade de movimentação, inclusive. O Corinthians pegava a bola, e eu tô falando no setor onde ele não precisa ter esse compromisso tático, ele precisa jogar o que ele sabe. Mesmo nesses momentos, o time do Corinthians pegava a bola e o Roger Guedes ficava trotando, acompanhando a jogada, não dando opção de passe, não fazendo facão, não se movimentando para receber essa bola. E vocês acham que o treinador não vê isso? Isso no jogo, eu não tô nem falando nos treinos. Sabe-se lá o comportamento que ele tá tendo nos treinos. Então eu acho assim, essa situação ela não tá superada, porque evidentemente eu não sei se o Roger vai se manifestar em algum momento sobre isso, se ele vai continuar não entrando nos jogos, ou se ele vai entrar e enfim, corresponder, se ele vai melhorar essa leitura, né, esse pensamento que o Vitor Pereira tem dele. Não sei se isso vai acontecer, então não está superado, mas eu gostei que o Vitor Pereira foi sincero e falou aquilo que a gente está vendo, sem dar brecha para especulação, entendeu? Não, é isso, ele precisa treinar mais, ele precisa jogar mais, senão comigo não funciona, ok? Ok. Agora tem o lado negativo, né? Tem outro momento da entrevista em que, exatamente por conta dessa, digamos, opção do Roger Guedes em preferir jogar pela ponta e não necessariamente por dentro, né, no meio, como um falso 9, o Vitor Pereira usou a seguinte expressão: eu, por exemplo, gostaria de estar no Liverpool, porque o Liverpool é o Liverpool, com todo respeito ao Corinthians. É claro que isso não pegou bem. Eu aqui, não sendo torcedor do Corinthians, posso entender a declaração dele. Tá, é óbvio, a gente está falando, é uma obviedade até, a gente está falando, embora o Corinthians seja um dos maiores clubes do mundo, a gente está falando de hoje talvez a principal equipe do futebol europeu, que vai decidir a Champions com o Real Madrid, que está jogando um futebol espetacular, que só não ganhou o campeonato inglês porque na Premier League o Manchester City do Guardiola é incrível, mas assim, é o time do Jürgen Klopp, é um time fantástico. Então assim, seria o topo hoje do futebol mundial para qualquer treinador, ok? Ok, mas assim, eu me coloco daí no lugar do torcedor. Nunca é legal, né? Quando o treinador faz essa declaração, é como se ele não quisesse estar ali, como se o Corinthians não fosse a sua prioridade. Eu até tô tentando não polemizar, porque eu acho que a gente sabe a diferença de proporção do futebol brasileiro para o futebol europeu. É um cara que vive o futebol europeu, é um cara que já comandou equipes na Champions, é um cara que veio para o Brasil e a gente sabe que nós estamos atrás, nós somos um mercado secundário. Ele veio depois de muita insistência, né, com um contrato só até o final do ano, por um desafio. A gente sabe que a primeira linha, o primeiro objetivo desses caras é comandar uma equipe na Champions de primeiríssimo nível, que é no futebol europeu. E isso não desmerece o Corinthians, né? A gente tem outra realidade aqui. Mas eu me coloquei no lugar do torcedor que, tipo, parece que entrou errado, assim, sabe? Tipo, ai. E é óbvio, né, que o dia inteiro alguns torcedores estão repercutindo mal. Então, na verdade, antes de eu dar minha opinião, porque eu acho que essa opinião ela é muito do torcedor, eu acho que ele foi infeliz, eu acho que ele não precisava, ele insistiu ainda, né? Porque se o cara solta e logo se arrepende, né? Ele realmente deixou bem claro, né? Com todo respeito ao Corinthians, mas o Liverpool é o Liverpool. Nenhum torcedor gosta de receber esse tipo de frase. Mas eu prefiro perguntar para vocês, né? Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa declaração do Vitor Pereira. Se vocês entenderam o que ele quis dizer ou se realmente não precisava, se acabou pegando mal. Vamos falar das situações do Cássio e do Fagner. O Fagner está recuperando de uma entorse no tornozelo. Ele só não foi a campo porque, né, ele mal treinou com bola durante a semana, mas estava em vias de se recuperar. Então a gente até trazia na semana passada que a tendência é que ele jogasse contra o Always Red. Então eu acho que na quinta-feira o Fagner sim vai estar à disposição. E precisa, né? Porque o Vitor até esclareceu por que não usou um lateral de ofício que ele tinha, como o Rafael Ramos, porque segundo ele a semana dele foi muito conturbada. Emocionalmente ele precisava de um descanso. E aí não tem nada a ver com a preservação no sentido de, enfim, por alguma repercussão que pudesse acontecer com ele no estádio, por torcida ou por jogadores, né, de acordo com o que aconteceu envolvendo ele e o Edenilson na partida contra o Inter. Não, é porque, imagina, o cara, ele teve que contratar um perito para dizer que, né, que ele não usou a expressão racial, ele está se defendendo na justiça, ele foi preso, né, depois daquele jogo contra o Inter, então realmente ele passou por dias muito complicados, e o Vitor Pereira preferiu, porque às vezes, né, o cara
não consegue ter a mesma concentração, ele preferiu não escalar o Rafael Ramos. Mas, de novo, né, o Fagner faz muita falta, na Sul-Americana o Rafael não pode jogar, então tomara que o Fagner realmente possa retornar, porque senão ele vai ter que improvisar de novo. O Mantuan cumpre, mas no primeiro tempo sofreu nas costas do Reinaldo, nas suas costas, né, com o Reinaldo. O Lucas Piton improvisado, cumpre, mas não é a mesma coisa. O João Vitor joga ali, o Duqueiroz joga ali, jogam, mas não é a mesma coisa. Então tomara que o Fagner retorne. Sobre o Cássio, o Cássio jogou muito, né? Meu Deus do céu. Eu ainda estou impactado com a atuação do Cássio, porque nesse dia, por exemplo, completa 10 anos, né, daquela defesa que ele fez contra o Vasco da Gama no chute do Diego Souza, que classifica o Corinthians para as semifinais, né? O jogo foi nas quartas, né? Para as semifinais da Libertadores no ano do título do Corinthians em 2012. A gente está falando de 10 anos. 10 anos depois ele tem uma atuação fantástica num clássico, evitando a derrota do Corinthians, porque a verdade foi essa, inclusive no lance em que ele se machuca na cabeçada do Igor Gomes. Ele abre mais o braço, né? Parece que o cotovelo sai do lugar, e ele pede uma tipóia logo ao final do jogo, ele é substituído, né, pelo Matheus Donelli e acaba fazendo exames. Nessa segunda-feira, os exames detectados foram de uma subluxação, então não foi uma infração grave. Significa que ele teve, obviamente, né, uma pequena lesão, né, mas que não a ponto de, daqui a pouco, uma intervenção cirúrgica ou de ficar muito tempo parado com o braço imobilizado, não, nada disso. Então ele vai ser avaliado dia após dia. Não dá pra gente saber ainda se ele vai ter condições na quinta-feira, mas a notícia é boa, né? Não houve uma luxação propriamente dita, foi uma subluxação, segundo os médicos do Corinthians. Então ele vai ser avaliado dia após dia. Se ele não jogar, o time precisa de pelo menos um empate, né? Um empate o Corinthians já está dentro, mas uma vitória classifica em primeiro do grupo, né? A tendência, porque dificilmente o Deportivo Cali vai vencer na Bombonera. Mesmo se vencer, aí o Corinthians pode passar pelo menos em segundo, porque o Boca ficaria de fora. Seria uma surpresa do grupo, né? Mas a tendência é que o Boca vença, e aí o Corinthians vencendo classifica em primeiro, o que seria fantástico, num grupo bem difícil. Então o Corinthians tem condições de vencer os bolivianos, né? E se o Cássio não jogar, aí o Vitor Pereira vai ter que decidir entre o Matheus Donelli e o Ivan. O Donelli entrou naquele clássico contra o Palmeiras, né, às pressas, porque o Cássio sentiu no aquecimento, estava gripado, né, e foi aquele 3-0, ele parece que sentiu o jogo. O Ivan a gente tem visto pouco, né? Ele jogou apenas uma partida, então talvez seja uma oportunidade para a gente ver um pouquinho mais do Ivan. Mas o ideal mesmo é que o Cássio, que está em grande fase mais uma vez, pudesse defender o gol do Corinthians. E aí, o que vocês acharam de todas essas repercussões aí do empate, mas ainda mantendo o Corinthians na liderança e podendo classificar agora como primeiro do grupo na Libertadores? Vai ser mais uma semana importante e a gente vai trazendo os conteúdos aqui na medida do possível, tá bom? Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!